Bem-vindos ao canal, meu nome é Aloysio e hoje eu vou falar sobre um pequeno livro da editora Rádio Londres chamado Meu Pequeno País, de Guel Fay. É um livro que trata dos conflitos étnicos, principalmente em Ruanda, mas não exclusivamente em Ruanda. Os mais graves foram em Ruanda. Aqui a gente tem um personagem, um menino pequeno, um menino de 10 anos de idade. Esse menino tem muitos traços autobiográficos do autor. O autor tem muitas semelhanças com esse menino, com esse personagem, porque ele é filho de uma mãe Tutsi com um pai francês. A mãe mora no Burundi como uma refugiada, e uma refugiada de Ruanda, em função dos conflitos que já existiam lá. E aí a gente vai acompanhando a história do menino, a história dos problemas da família, da separação dos pais. Ele sofre muito com isso, com essa separação. Isso é muito doloroso para ele. A gente vai vendo aqui os elementos racistas presentes nos, nos moradores europeus que vivem nessa região. Isso tudo aparece. Mas, enfim, o menino vai vivendo sua vida, vai brincando, vai acreditando que o mundo é um lugar muito menos perigoso do que, na verdade, ele é. Então, ele vai. A única preocupação, a preocupação mais importante para ele é a crise entre os pais, a crise dos pais. Com isso, ele sofre muito. A mãe é um pouco indiferente com relação a ele, ela tem uma preferência pela filha menor, isso também fica muito claro. Mas, enfim, eles vão brincando, eles vão vivendo, eles vão tocando a vida com os problemas que todos têm problemas, até que chega o momento da crise em Ruanda e o massacre, o horror, que foi a morte de centenas de milhares de pessoas por serem de uma etnia diferente nesse país no início dos anos 90. É importante isso porque esse é um fato do qual eu me lembro perfeitamente. Eu já era adulto, início dos anos 90, óbvio, já era adulto nesse período, então assim, a gente acompanhou pelo noticiário a situação que acontecia em Ruanda. Foi um horror mesmo, ao vivo. Inclusive, não havia restrição de transmitir certas imagens como existe hoje. Elas eram transmitidas assim, com toda a crueza, com toda a dor que elas traziam, com toda a violência, com toda a brutalidade. Havia uma brutalidade muito explícita nessas imagens do que estava acontecendo em Ruanda. Foi algo extremamente chocante de assistir, de ver, de saber que estava acontecendo. Bem, então aqui o livro trata dessa infância do Gabriel, um menino, mas vai mostrar como pano de fundo esses conflitos. E aqui ele não poupa ninguém, ele não poupa nada, ele vai mostrando assim a crueza, a violência, o ódio que emerge entre pessoas onde você menos espera. Para que um jardineiro, para que um carteiro, para que um padeiro, para que um professor, enfim, para que uma pessoa comum possa cometer uma atrocidade, ela precisa acreditar numa causa, ela precisa acreditar numa ideologia, ela precisa ser membro de uma manada, ela precisa ter uma fé cega num líder. Tá? E esses líderes, são vários líderes, não é apenas um. Não é apenas um. Uma maneira muito conveniente, muito objetiva de se obter essa fé da manada, essa cegueira da manada, essa devoção da manada, é você construir um inimigo. E isso é entendido há muito tempo pela esquerda e pela direita. Isso não é propriedade de ideologia nenhuma. Tá? A questão em si é a ideologia. A ideologia como um demônio que devora o coração do indivíduo e transforma ele num autômato. E aí esses líderes, em busca de poder, em busca de fama, em busca de votos, em busca de sucesso, em busca de dinheiro, em busca de muitas coisas, eles capturam a alma dessas manadas, essas grandes manadas, e eles se tornam cegos devotos. E quando eles se tornam cegos devotos, eles se tornam capazes de fazer qualquer coisa. Eles se tornam capazes de praticar quaisquer atos brutais
pessoas que você não, vizinhos que você não imaginava capaz disso, se tornam monstros, bestas, feras, capazes de cometer as maiores atrocidades. Então aqui, assim, numa sociedade relativamente pacífica, com problemas como todas as outras têm, de repente, com uma construção artificial de uma história, uma construção artificial de um inimigo, com a construção artificial de um adversário, você forja uma tradição, que da noite para o dia resulta numa matança, numa carnificina muito grande. A história já viveu isso em vários outros momentos. E, infelizmente, parece que ela não para. Parece que esses momentos podem vir a acontecer a qualquer instante. Então, assim, é muito importante para vocês, leitores, que vocês não sejam cegos, que vocês não sejam devotos, que vocês não sejam crentes de nenhum tipo de liderança, de nenhum tipo de fé, de nenhum tipo de ideologia que transforme a pessoa ao seu lado num inimigo. Isso é muito importante, num adversário a ser eliminado, num verme, numa barata. E aqui é interessante porque a expressão que os Hutus criam para se referir aos Tutsis e justificar a matança é chamá-los de baratas. Eles são chamados de baratas, literalmente. Eles são baratas, são insetos que devem ser eliminados. Isso já tinha acontecido na história antes, né? Em vários momentos. Na Europa, no coração da Europa, isso aconteceu. Então, assim, a maneira de você capturar a alma e o coração de um vassalo que vai babar, vai urrar, vai deitar e vai deixar você pisar em cima dele, uma das maneiras mais eficientes de você fazer isso é construir um adversário. Aos poucos você transforma esse adversário no inimigo. Depois você transforma ele numa besta, numa fera ameaçadora. E depois você transforma ele num verme, num inseto a ser eliminado. E aquela figura que ficava ali apenas entoando palavras de ordem, agitando bandeiras, gritando o nome da liderança, ele se transforma num assassino. Né? Há um mal, nenhum mal é banal, o mal nunca é banal. A Hannah Arendt não quis, quando ela disse a banalidade do mal, ela não disse que o mal era banal, ela disse que eram homens banais praticando um mal terrível, profundo. Mas isso já é discutido hoje. Inclusive, esse livro, A Banalidade do Mal, da Hannah Arendt, é considerado um dos menos, dos menores livros dela, vamos dizer assim, né? Com todo respeito, dos menores livros da Hannah Arendt. E tem uma filósofa chamada Bettina Stagnet, que ela discute e refuta essa obra da Hannah Arendt. Ela diz que não eram homens banais cumprindo ordens, homens fúteis, eram homens impregnados de uma ideologia, eram homens contaminados por uma ideologia profunda. Inclusive, ela tem um livro chamado Ashma, Antes de Jerusalém. Infelizmente, não tem tradução desse livro aqui no Brasil. E esse livro é baseado em fitas do Eichmann, falando do quanto ele odiava os judeus e do quanto ele queria destruir esses judeus por uma fé secular profunda. Bem, mas enfim, voltando à questão aqui. Esse livro mostra como uma vizinhança tranquila se transforma num cenário de horror, um cenário de morte, de degradação, como as pessoas conseguem regredir a um estágio profundo de barbárie, de terror, de miséria, de violência, de brutalidade, onde em meio a uma feira, em meio a um comércio, isso é muito retratado aqui, as pessoas lincham outra apenas por pertencer a uma etnia diferente, ninguém faz nada, todo mundo vira as costas, como se fosse algo normal. E não é, nunca vai ser. E a gente precisa entender isso, que nunca vai ser. Né? Então, eu acho assim, é um bom livro, é uma boa literatura, e é um bom lembrete do que esses ídolos e essas lideranças com esses discursos que eles não procuram seguidores, eles procuram vassalos, eles procuram fiéis autômatos, é isso que eles querem. Mas para que isso seja mais eficiente, eles precisam de construir um inimigo para esses vassalos se transformarem em verdadeiras bestas, em verdadeiros animais.
E isso é muito perigoso. Isso acontece da noite para o dia. Isso é a história acontecendo. Houve uma ilusão, e eu até sou um pouco repetitivo, de que a história tinha chegado ao fim, mas a história não chegou ao fim. A história não chegou ao fim. Nunca vai chegar ao fim. E corremos sempre o risco de que ela retorne trazendo uma bolsa de horrores, de terrores, de sofrimento, de crueldade, de brutalidade, de dor. E eu acredito, a literatura para mim tem muito essa função até. Aqui ele não tem um discurso político em nenhum momento, mas ele faz um lembrete para aqueles que querem fazer parte da manada, para aqueles que querem honrar, para aqueles que querem se deitar, para aqueles que querem babar para um líder, para uma liderança, do quanto isso é perigoso, do quanto isso pode ser mortal, do quanto isso pode trazer uma tragédia terrível. Em qualquer momento, do nada isso acontece. Enfim, não é exatamente do nada, mas uma sociedade vivendo tranquila, da noite para o dia, irmãos se tornam inimigos, vizinhos se tornam inimigos, e as maiores brutalidades e barbaridades acontecem. E isso não tem um pedigree de ser da direita e da esquerda, embora existam piores e menos piores nessa história, a gente sabe disso. Mas isso aqui não tem um dono. São líderes querendo vassalos, e para ter esses vassalos, eles transformam esses vassalos em cães assassinos, em cães destruidores, numa orgia de sangue, numa orgia de horror, numa orgia de terror. E esse livro, um pequeno livro de menos de 200 páginas, mostra isso tudo pra gente. E, infelizmente, mostra o quanto grande parte das pessoas se sentem bem em ser vassalos, em ser guiados por essas lideranças monstruosas. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.